Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante na química, ligações químicas, dando sequência à nossa aula de tabela periódica. Estudante, não sei se você percebeu, tá? No nosso canal as aulas estão sequenciais, tá? Se você é uma pessoa que tem dificuldade com química, matemática ou física e quer ter uma sequência lógica de ensino-aprendizagem, nosso canal tá, a aula, você começa pela aula 1, 2, 3, 4. Então, é imprescindível, tá? É imprescindível, tá? Faz-se necessário que você estude todas aquelas videoaulas nossas de tabela periódica, para que você possa ter total conhecimento do assunto que nós vamos abordar aqui. Eu achei melhor gravar as aulas, passar para vocês as aulas de ligações químicas, moléculas polares, apolares, pontos de hidrogênio, forças intermoleculares, e depois fazer uma seleção de 5 exercícios, 5 a 7 exercícios para fazer a revisão. Correto? Então primeiro vamos abordar o assunto, depois nós vamos trabalhar os exercícios de revisão. Tá ok? Então, falando de ligações químicas, alunos, o aluno do ensino médio volta a ressaltar, tem que ler muito para aprender exatas, tem que conhecer a teoria. Esse negócio de falar que exatas é conta, é fórmulas prontas, não é, tem muita teoria, tá certo? E nós vamos explorar isso aqui. Bom, existem 4 notas importantes que você tem que ter na sua cabeça para poder entender o processo de ligações químicas. Vamos pegar a nossa primeira aula de química, estrutura da matéria, foi a nossa primeira aula. Como que nós começamos? Átomos se organizam em moléculas, que se organizam em substâncias e depois se tornam misturas, não é verdade? Maravilha. Aí nós pegamos o átomo, falamos que o átomo ele era formado por prótons, núcleos, eletrosfera. Depois nós demos a composição, nós fizemos um detalhamento de massa atômica, número de mols, moléculas. Correto? Fizemos uma análise quantitativa do peso atômico e dentro dessa aula a gente explorou o conceito de mol e moléculas. Agora nós temos 4 conceitos básicos aqui, que vai ser, nós estamos aqui, nós estávamos até agora em moléculas, certo? Em átomos. Tudo que você viu sobre as nossas aulas de química até o momento presente foi só sobre o átomo. A tabela periódica nós estávamos falando sobre um átomo específico, tá certo? Potencial de ionização, energia de eletronegatividade, eletropositividade, tudo está relacionado ao átomo. Agora você vai entender como que ele forma as moléculas. Agora nós saímos do conceito de átomos e estamos entrando nos conceitos das moléculas, tá certo? Como que ele faz para formar moléculas? Primeira nota. Os átomos possuem capacidade de se combinarem entre si para formar espécies químicas mais complexas. Verdade, né? Então você vai pegar um átomo, um determinado elemento químico, um determinado átomo de um elemento químico na tabela periódica, por exemplo, o Ca, que é o cálcio, e o cloro, que o símbolo é Cl. Eles têm a capacidade de se ligar e formar uma estrutura mais complexa aqui, CaCl2, que é o cloreto de sódio. A mesma coisa acontece com o carbono e o oxigênio, formando uma estrutura mais complexa no CO2 aqui, Deixa eu fazer mais bonitinho, tá? Minha caligrafia, ela é daquele jeito, que vocês já sabem. Aí, certo? Maravilha, né? Ah, professor, por que esse 2 aqui, O que esse 2 está fazendo aí? Calma. Durante o processo de ligações químicas você vai entender o que é o 2, tá? A hora que nós explicarmos detalhadamente. A priori você tem que entender que isso aqui é mais complexo que essas duas estruturas. Então, esses elementos sozinhos, eles são considerados elementos químicos. Átomo, está lá na tabela periódica. Quando se juntam, formam uma estrutura mais complexa, que é uma substância, uma molécula aqui, no caso, uma molécula. Correto? Ah, professor, quando é que eu tenho várias substâncias? Quando é que eu tenho uma substância? Quando eu tiver várias moléculas no mesmo sistema. Isso aí nós vamos falar depois. Aqui, nós temos, uma molécula, CCl2, cloreto de cálcio, tá certo? E
ela vem com esse 2 aqui exatamente por conta da valência do cálcio, que é um negócio que nós vamos explicar posteriormente. Então, os átomos possuem capacidade de se combinarem entre si para formar espécies químicas mais complexas. Essa é a primeira nota. Segunda nota. A maneira como os átomos se ligam está relacionada com suas estruturas eletrônicas. Claro, né, alunos? A estrutura eletrônicas, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos o cálcio, número atômico 20 aqui, ó, número atômico Z20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20, até aqui é 20, correto? E pegarmos o átomo de Cl17, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, olha lá, KLM, 3 camadas, né? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. O cálcio, ele vai ter 3 camadas, KLM. Por que 3 camadas, Luiz Caio? Porque nível 1, 2, 3, 4 camadas, perdão. KLMM, 4 camadas. Esse número 4 aqui significa o número de camadas. E o Cl, né? E o Cl, 3 camadas, KLM. Certo? Aqui está o cálcio com 3 camadas, 2 camadas. Correto? Maravilha. Então, de acordo com a distribuição eletrônica. Quais são a distribuição eletrônica do cálcio? Na camada 1, ele tem 2 elétrons. Na camada 2, ele tem 2 mais 6, 8. Na camada 3, né, que é o M, 2 mais 6, 8. Camada 4, 2. Maravilha. O número atômico 17 do cloro. Camada 1, 2 elétrons. Camada 2, 2 mais 6, 8 e 7. Maravilha, né? Se eu pegar o carbono, Z igual a 6, 1s2, 2p4, é isso? Não, 2p2 aqui, ó, correto? E o oxigênio com o número atômico 8, 1s2, 2s2, p4. Como é que vai ser a camada, a distribuição em camadas desses elementos? Então aqui está o carbono, certo? Camada K e L, 2 camadas, ó. Esse número aqui evidencia o número de camada, 2 e 2 aqui, número de camadas. E o oxigênio KL também. Só que o carbono, ele vai ter 2 e 4 na camada, na última camada, que é a camada L. E o oxigênio 2 e 6 na última camada. Maravilha! Ou seja, a maneira como os átomos se ligam está relacionadas com suas estruturas eletrônicas. Vamos lá? Bom, estamos vendo aqui as estruturas eletrônicas nos dois casos aqui, correto? Aqui eu tenho um átomo, né, com 2, 8, 8 e 2. E aqui 2, 8 e 7 na camada de valência. Aqui eu tenho um com 2 e 4, 2 e 6. E nós sabemos que na natureza tudo busca estabilidade química. Então, 2 elementos eles vão se ligar para buscar estabilidade, correto? E essa estabilidade, né, de se tornar estável, faz com que ele, né, se liga com outros átomos para ficar com configurações mais completas em sua distribuição eletrônica. Bom, então, de acordo com essa representação, né, essa distribuição eletrônica dos elementos, é a maneira que vai dizer a maneira como eles se ligam, correto? Ah, mas como assim, professor? Ué, o que vai determinar se o átomo perde ou ganha elétron, ou se ele compartilha elétrons, é exatamente as distribuições eletrônicas deles em suas camadas e seus respectivos subníveis. Maravilha! Quando os átomos se interagem através das ligações químicas, apenas suas camadas mais externas entram em contato. Olha que maravilha! Quando os átomos se interagem através das ligações químicas, apenas suas camadas mais externas entram em contato. Ó, camada mais externa do átomo é chamada de camada de
valência, anota aí, camada de valência, é a camada mais externa do átomo. Então, se nós formos analisar, quando esse átomo for fazer a ligação com esse átomo, somente essas duas camadas é que vão trocar elétrons. É através dessas duas camadas que vai ocorrer transferência, né, perca ou compartilhamento de elétrons. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. É na camada de valência, camada mais externa, que acontece a atividade química do átomo, correto? E essa atividade química, ela nada mais é, né? Ocorre na camada de valência porque ela é a mais energética. Sendo a camada mais energética, os elétrons estarão excitados, né? Para poder fazer essas ligações químicas, essas distribuições eletrônicas aí, correto? Maravilha, essa transferência de elétrons, ou melhor. Bom, a quarta nota. Os átomos formam ligações para ficarem com uma configuração de um gás nobre. O que é uma configuração de um gás nobre, alunos? Muitos vão dizer que significa ter 8 elétrons na camada de valência. Outros vão dizer que significa ter orbitais completos. Tá certo? Isso é verdade, os dois pontos são verdadeiros. Mas eu tenho, por exemplo, o caso do gás hidrogênio, que ele vai poder ganhar, o caso do hidrogênio, o elemento hidrogênio, melhor, ele vai ganhar um elétron para ficar com a configuração do gás nobre hélio. Então, nem sempre é 8 elétrons na camada de valência. Por isso que chama aquela teoria do octeto, né? O octeto de 8. Mas nós temos elementos que fazem ligações químicas, tá certo? Para poder ter 2 elétrons, que é o caso do hidrogênio, correto? Para ficar com a configuração eletrônica do gás nobre hélio. Maravilha! Vamos de novo aqui, ó. A maneira como os átomos se ligam está relacionado com suas estruturas eletrônicas. Essa segunda nota e essa aqui, ó. Os átomos formam ligações para ficarem com uma configuração de um gás nobre. Alunos, a maneira como os átomos se ligam está relacionado com suas estruturas eletrônicas. De que maneira que eles se ligam? Eles podem se ligar de forma através de ligações iônicas e de ligações covalentes. Nossa, professor, como assim, né? Ligações iônicas, ligações covalentes. Uma ligação iônica, ó, iônica aqui, ó, ocorre entre um elemento com caráter metal mais um elemento com caráter não metal. Como assim? Um elemento vai transferir elétrons para o outro. Agora voltamos à tabela periódica. Cadê a tabela periódica? Sobre a mesa aí. Lembra da tabela periódica? Quanto mais à esquerda o elemento, mais metal ele é. Quanto mais à direita, mais não metal ele é. Quanto mais à esquerda, maior é o seu caráter metálico. Grupo 1A e 2A lidera, alunos, isso. Quanto mais à direita, maior é o caráter não metálico. Grupo 6A e 7A lidera essa lista. Então quer dizer, professor, que o caráter não metálico e o caráter metálico influenciam no tipo de ligação. Sim, se eu tenho um elemento com um caráter não metálico, juntamente com um caráter metálico, eu vou ter uma ligação iônica, certo? Que é o caso do metal mais o não metal. Então essa ligação aqui, ela será iônica, não é verdade? Maravilha. Então quer dizer que essa aqui então vai ser covalente, É ligação covalente. O que é a ligação covalente, professor? Olhando, a maneira como os átomos se ligam está intimamente relacionada com a sua estrutura eletrônica, realmente. Então a ligação covalente vai ser um elemento de caráter não metálico, mais um elemento de caráter não metálico, certo? Fazendo um rascunho aqui para vocês, Bom, qual é a característica peculiar da ligação covalente? A ligação covalente vai ocorrer o compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque eu tenho elementos da extrema direita da tabela periódica, correto? Fazendo ligações com elementos também da extrema direita. Então, carbono e oxigênio, eles têm caráter não metálicos. Por quê? Porque eles têm eletronegatividade alta
e potencial de ionização alto. Eles têm muita tendência em ganhar elétrons. Então, ajunta dois elementos que têm muita tendência em ganhar elétrons, o que vai acontecer? Ó, você não consegue tirar de mim, nem eu de você. Vamos compartilhar? Vamos fazer um compartilhamento? Vamos. Daí acontece a ligação covalente, correto? Então aqui, ó, esses dois elementos aqui, ó, são caráter não metálico, né, e caráter não metálico. Aliás, o carbono, né, na natureza, eu não conheço nenhuma situação em que o carbono faz uma ligação iônica com alguém. O carbono só faz ligação covalente. Até o ponto em que nós conhecemos aí. Não conheço nenhuma substância formada por ligações iônicas onde o carbono ganha ou doa elétrons, tá certo? Então, é um exemplo clássico aqui, a molécula CO2 é uma molécula covalente. Maravilha, então, existem duas formas dos elementos fazerem ligações, professor? Ligação iônica e ligação covalente? Sim, essas três formas, não, existem três formas, tá? Existem duas. Essas aqui são as duas principais, ligação iônica e ligação covalente. Existe a ligação metálica, que é quando eu pego elementos de caráter metálico com outro elemento de caráter metálico para formar ligações químicas. As ligas metálicas são bons exemplos disso, né? Mas é uma coisa que a gente vai tratar, né, assim, depois. Esse assunto aqui, as principais é ligação iônica e ligação covalente, que são assuntos dos vestibulares aí. Bom, o que mais que nós podemos falar? Então vocês entenderam, né? Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. Os átomos possuem capacidade de se combinarem entre si para formar espécies químicas mais complexas. Estão aqui, ó, Ca ligando com Cl, formando CaCl2, carbono com oxigênio, formando a molécula de gás carbônico, famosa aí, né? Nos redutos aí das ciências ambientais. CO2, certo? Formando a molécula de CO2. Segundo, a maneira como os átomos se ligam está relacionada com suas estruturas eletrônicas? Sim, porque a estrutura eletrônica define o caráter metálico e o caráter não metálico. Quando eu pego um elemento, certo, com estrutura eletrônica de caráter metálico, com um elemento de estrutura eletrônica de caráter não metálico, correto? Nós temos aqui o quê? A formação da ligação iônica. Essa ligação ocorrerá iônica, certo? De forma iônica. Quando eu tenho um elemento com uma estrutura eletrônica de caráter não metálico, com outro de estrutura eletrônica de caráter também não metálico, eu tenho uma ligação covalente. E quando eu tenho, tá? Isso aí você pode anotar aí que nós não vamos explorar isso aí de forma detalhada, mas quando eu tenho dois elementos com estrutura eletrônica de caráter metálico com outro elemento com estrutura eletrônica de caráter também metálico, eu vou ter uma ligação metálica, tá certo? Maravilha. Depois, quando os átomos se interagem através das ligações químicas, apenas suas camadas mais externas entram em contato. Correto? Apenas as suas camadas mais externas entram em contato. Então, vai ser através dessa camada, com essa camada, é que nós vamos ter, né, o contato da ligação química. Correto? Os átomos formam ligações para ficarem com uma configuração de gás nobre. Agora nós vamos explorar essas duas situações aqui, ó, para você entender como é que ocorre essa ligação química, estrutura de Lewis, fórmula estrutural plana, fórmula molecular e assim sucessivamente, tá certo? Vamos lá? Bom, alunos, então é o seguinte, ó, quando os átomos se interagem através das ligações químicas, apenas as camadas mais externas entram em contato. O estudante, é o seguinte, no caso, os metais sempre perdem elétrons, tá certo? Aí, pera um pouquinho, pera que eu vou explicar para você detalhadamente. Por que os metais sempre perdem elétrons, tá? E eles não podem ganhar mesmo tendo dois, porque no ensino médio é ensinado assim, ó. Quem tem menos que 4 na camada de valência, perde. Quem tem mais que 4, ganha. No caso aqui o cloro vai ganhar, porque ele é um não metal, e o cálcio vai perder, correto? E fica essa coisa durante todo o ensino médio ensinando os alunos. Não estou falando que está errado, tá? Porque geralmente a maioria das ligações iônicas que nós conhecemos se processa assim. Quem tem menos que 4 vai perder elétrons para quem tem mais que 4, para lá ficar com a configuração de um gás nobre e aqui ficar com 8 na camada de valência. Maravilha, não teria problema nenhum.
Só que, à medida que o aluno vai estudando, né, o aluno apaixonado por química, ele vai estudando, vai pegando livros didáticos, resolvendo exercício, ele vai perceber que existem moléculas assim, ó. Como o caso do berílio, por exemplo. Isso aqui são ligações covalentes. Isso aqui é metal. O lítio é metal, de acordo com o posicionamento dele na tabela periódica. E como que ele faz uma molécula Li2 gasosa? Metal ele teria que perder, né? Como que dois metais deveriam fazer ligações metálicas e não ligação covalente? A mesma coisa acontece com o berílio, tá certo? Então, diante disso, vamos assumir uma responsabilidade aqui. Qual é o fator principal, alunos, que faz um átomo ganhar e perder elétrons? É a eletropositividade e a eletronegatividade, é o potencial de ionização, é o tamanho do átomo. Então, por exemplo, você pega lá, por exemplo, ó, vamos pegar o frâncio. O frâncio, 1, 2, 3, 4, 5, li na cama, Robson Conjura francês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 camadas eletrônicas. Um elétron. Ele vai fazer ligação com o flúor. Olha o flúor. O flúor, a camada de valência está bem pertinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Correto? Lembra das aulas de tabela periódica? Se não entendeu, volta lá para saber, tá certo? Mas olha só o flúor. O flúor chega próximo do frâncio, certo? Olha a distância que o elétron do flúor isolado está, o elétron do frâncio, perdão, está do núcleo atômico. Olha a distância que a camada de valência, tá, do flúor está de distância do núcleo atômico. O flúor é bem menor. A camada de valência está muito próxima ao núcleo, então o potencial de ionização dele vai lá em cima. É difícil arrancar elétron dele. Ao passo que aqui, a camada de valência está muito distante do núcleo. Então o potencial de ionização dele vai lá embaixo, então é muito fácil arrancar elétron. Certo? Quando se aproxima, né, faz a aproximação dos dois, esse aqui tem mais facilidade de tirar esse elétron do que esse arrancar o elétron. Porque existe para um elétron transferir de uma parte para outra, existe uma interação eletrostática de atração e repulsão. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó, com os dois amigos nossos aqui, ó, com o cálcio, vamos pegar o cálcio, ó. O cálcio tá lá, 1, 2, 3, 4. Quantos elétrons na camada de valência? 2, apenas 2, certo? E o Cl? O Cl está com 1, 2, 3. Só que o Cl tem 7 elétrons na camada de valência, ó. Certo? Olha lá, ó. 7 elétrons na camada de valência e uma camada de valência mais próxima do núcleo, enquanto que o cálcio está mais afastada. O que é mais fácil, estudante? Vamos ter clareza. O que é mais fácil? O cálcio puxar os 7 elétrons da camada de valência do cloro aqui para ele e ficar com 8, né? Ficar com 9, 8, né? Puxar 7, puxar 6. Ele precisa... A teoria do octeto diz que eles têm que ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Então vamos supor que a teoria do octeto tá valendo. Tá valendo para todos os casos aqui, né? Mas para esse caso aqui ela tá valendo, correto? O que é mais fácil? Ele puxar 6 elétrons para cá e ficar com 8 aqui, ou o cloro, que tem uma força eletrostática entre o núcleo e a eletrosfera maior, com potencial de ionização maior, vir aqui e roubar os dois elétrons dele. Está na cara que o cloro rouba os 2 elétrons do cálcio com maior facilidade. Tá certo? Isso você tem que olhar nas nossas aulas de tabela periódicas anteriores a essa. Então, devido ao potencial de ionização, eletronegatividade alta, o cloro tem a eletrosfera mais próxima do núcleo. Então ele vai ter mais facilidade para arrancar o elétron do cálcio. Então nós vamos ter em que o cálcio se torna um cátion bivalente, porque ele perde 2 elétrons. Outra coisa que os alunos não sabem no ensino médio. Por que quem perde fica positivo, professor? Quem está perdendo tem que ficar negativo. Simplesmente porque ele está perdendo elétrons. No estado fundamental, lembra, ó, as aulas anteriores. O átomo ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com 18 elétrons, aluno. Ó,
Ele tinha 20. 2 mais 8 mais 8, 16. Mais 2, 18. Certo? 18 elétrons. Quantos prótons ele vai continuar? 20. Então ele vai ficar com duas cargas positivas a mais. Por isso que é 2 mais. Ele está com excesso de prótons 2 mais. Entenderam? A carga dele fica positiva porque ele tem 2 prótons a mais. Ele fica positivo. Tá certo? Então o que ele tem aqui é excesso de próton. Ele perde esses 2 elétrons, perde essa camada, diminui de tamanho, né? Aí, por isso que nós falamos do raio atômico, né? Um raio atômico, o cátion é menor que o seu átomo no estado fundamental e o ânion é maior, né? Do que o seu elemento no estado fundamental. E ao roubar esses 2 elétrons do cálcio, né? O cálcio vai ficar com 2 elétrons a menos, mas com 2 prótons a mais, por isso que ele fica 2 mais. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o Cl. O Cl vai receber esses 2 elétrons aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui embaixo, aqui, ó, um pouquinho mais aqui embaixo, para vocês entenderem. Ca mais 2. Porque aqui, o que vai acontecer? Um elétron do cálcio vai ser transferido para o cloro. Aí o cloro fica com quanto? O cloro fica com 8 aqui, ó, né? Ele vai ficar com 8. Vou até escrever de uma cor diferente aqui, que ele ganhou elétron, certo? Maravilha. Só que sobrou um aqui. Tá certo? Ele vai ficar sozinho? Não pode. Então vai surgir um outro cloro aqui para pegar esse elétron aqui, ó. Correto? Então, nós vamos ter uma situação em que o Ca vai ficar com 2 prótons a mais, correto? O Ca vai ficar com 2 prótons a mais. O Ca ficando com 2 prótons a mais, por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. O cloro ganha um elétron. Ele ganha um elétron. Então ele vai ficar com uma carga positiva a mais. Ele tem 17 prótons e agora vai ficar com 18 elétrons. Uma carga negativa a mais. Perdão, falei positiva, desculpa. Uma carga negativa a mais. Ele vai estar com excesso de elétrons. E aí, isso aqui é estrutura de Lewis, ó. Essa valência vem aqui, né? Essa vem aqui. Eu vou ficar com CaCl2. Balanceando essa equação de ligações, eu boto 2. Então, são necessários 2 cloros, né? Cada um ganhando um elétron para formar a molécula de CaCl2. Essa é a estrutura, né? Isso aqui é a estrutura de Lewis, né? Fórmula eletrônica, né? Geralmente, os livros didáticos escrevem assim, ó. Dentro de um colchete, tá? Ó. Mais 2, né? Cl aqui dentro de um colchete menos, formando a estrutura molecular aqui, ó. Correto? E aí nós temos uma ligação iônica. Entendeu, alunos, por que CCl2 aqui? Porque o mais, a carga mais... Pô, professor, mas ganhando, ficando negativo, porque ele está ganhando elétrons. Então ele está ficando com excesso de elétrons, menos 1. Uma carga a mais negativa e 2 cargas a mais positivas. Entenderam isso? Entendeu por que que é mais fácil tirar do cálcio devido ao potencial de ionização, eletropositividade, tá certo? São as aulas de tabela periódica. Se você entendeu muito bem, você vai entender por que que certas ligações acontecem mesmo fora da teoria do octeto. Porque pela teoria do octeto, lítio com lítio não poderia fazer ligação covalente. Teria que fazer uma ligação metálica ou, né, iônica. Tá certo? Mas nós encontramos na natureza elementos com caráter metálico fazendo ligações covalentes, correto? Maravilha, maravilha. Agora, né, vamos pegar o exemplo do compartilhamento, né, de 2 elementos com altas taxas de eletronegatividade, potencial de ionização alto, fazendo ligações covalentes. Por que que eles compartilham? Vamos lá? Bom, alunos, o exemplo que nós adotamos aqui, né, foi o carbono e o oxigênio. Né? Nada mais justo do que usar esses 2 agora. Camada Kl, né, do carbono aqui, vai ser 2 e 4. Camada O, né, Kl também, 2 e 6. Agora dá uma olhada, ó. Vamos fazer aqui um negócio, né? Pegando aqui. O carbono tem 2 camadas eletrônicas muito próximas do núcleo com 4 elétrons na camada de valência, certo?
O oxigênio, idem. Duas camadas eletrônicas muito próximas do núcleo atômico com 6 elétrons na camada de valência. Esse aqui é o nosso oxigênio. Os caras chegam com uma camada de valência muito próxima, com um potencial de ionização altíssimo, correto? E aí, os alunos do ensino médio, eles ficam 4 anos estudando isso, não entendem por que o carbono tinha 4, né? Ah, quem tem menos que 4 perde, quem tem mais ganha, então quem tem 4 carbono, professor? O carbono vai compartilhar, o carbono vai fazer ligação elétrica, ele vai fazer ligação covalente, vai compartilhar. Então quer dizer que todo mundo que tem 4 faz só ligação covalente? Não, o chumbo tem 4 e faz ligação iônica doando elétrons. E o aluno não entende por quê. Porque o chumbo, apesar dele ter 4 elétrons na camada de valência, ele está lá ele está com 6 camadas eletrônicas, está no 6º período, certo? E ele vai ter 4 aqui, ó. Pelo fato da camada eletrônica dele estar muito distante do núcleo, ele tem potencial de ionização baixo, ele tem eletropositividade alta e eletronegatividade baixa. E aí fica fácil arrancar esses 4 elétrons do chumbo. Entendeu? E olha que o chumbo se comporta como elementos de transição, hein? Ora ele compartilha, ele doa 2 elétrons e ora ele doa 4. Correto? Então, alunos, para entender legal as ligações químicas, tem que saber o posicionamento na tabela periódica. Você tem que entender os conceitos da tabela periódica. Essa distância da camada de valência ao núcleo atômico é que é o papel determinante, é o fator determinante para ocorrer o tipo de ligação, para determinar o tipo de ligação que o átomo vai fazer. Entendeu? Então aqui, ó, os dois, né, nós temos 2 aqui figuras, né, 2 figuras com camada de valência muito próxima ao núcleo. Tá na cara que isso daí não vai dar, esse aqui não vai conseguir tirar os 6 elétrons dele, né? E nem esse vai conseguir tirar os 4 elétrons. E aí, o que eles fazem? Eles fazem um sistema de compartilhamento. Vamos compartilhar, então. Já que é assim, vamos compartilhar. Eu preciso de 2 para ficar, de acordo com a teoria do octeto, eu preciso de 2, tá? Para ficar bonito na foto. Correto? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso de 4, então 2, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ocorrer o compartilhamento aqui, ó, entre os dois, certo? Beleza, esse aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maravilha. Ele foi para 8 lá, correto? Esse aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá faltando 2. Então quando falta é necessário vir um outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha lá, ó. E aí vai haver o compartilhamento aqui, correto? Pronto. Essa aqui é a fórmula de Lewis, né? Fórmula eletrônica. E aqui a fórmula estrutural plana, correto? Beleza? Maravilha! Aqui está aqui a ligação covalente onde eles compartilham elétrons. Então, são 2 elementos muito eletronegativos na tabela periódica, com caráter não metálico, correto? E então eles vêm com essa capacidade de compartilhamento, certo? Nenhum nem outro consegue roubar elétron, né? O oxigênio não consegue roubar elétron do carbono, o carbono não consegue roubar elétron do oxigênio. Então vamos compartilhar. Aí fica bonito, nós dois se torna parceiro aí na coisa, formando a molécula CO2. Bom, o que eu quero que vocês entendam sobre isso, esses 4 grandes tópicos, anota aí no seu caderno aí, ó, anota aí numa folha de papel sulfite em branco, são os 4 tópicos fundamentais para você entender ligações químicas. O que eu queria mostrar para você é o seguinte, que os átomos eles se ligam para ter estabilidade, correto? Mas o que determina isso nada mais é que o posicionamento que ele tem na tabela periódica. Então, aluno, sem tabela periódica, sem conhecimento da tabela periódica, você vai ficar com um entendimento nebuloso disso. E as questões dos vestibulares estão aparecendo de uma forma que, se você não tiver esse conceito na cabeça bem definido e não entendeu lá atrás, você não vai conseguir fazer, correto? É muito simplista falar, quem tem menos que 4 perde, quem tem mais que 4 ganha e vamos nessa, não. Existe um conceito que é o conceito da tabela periódica, que quanto maior o tamanho do átomo, mais afastada é a camada de valência. Então, mais fácil ele tem de doar elétron. Então, ele tem eletropositividade alta, correto? E baixa eletronegatividade e baixo potencial de ionização. Quanto menor for o átomo,
mais próximo vai ser a camada de valência do núcleo. Então, ele vai ter potencial de ionização alto, ele vai ter eletronegatividade alta, correto? Eletropositividade baixa, então vai ser fácil arrancar, vai ser difícil arrancar o elétron dele, então ele vai ter tendência em ganhar elétrons. Maravilha! Entenderam isso? Próxima aula nós vamos vir aqui para fazer uma diferenciação básica das ligações iônicas e ligações covalentes. Vamos falar da ligação covalente dativa, que é muito importante você entender quais os elementos da tabela periódica fazem ligação covalente dativa. Não são todos os elementos que fazem ligação covalente dativa. O carbono não faz ligação covalente dativa. Já o oxigênio faz ligação covalente dativa. E por quê? Você vai entender na próxima aula, tá certo? Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!